Olá, tudo bem com você? Vamos à recapitulação de mais uma lição da Escola Sabatina. Neste trimestre, os temas são muito interessantes. Alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica. E a lição dos jovens, o tema é adoração. Estude as duas, fica aqui a dica. São temas bem importantes e a lição tem o objetivo de nos aproximar todos os dias, nos motivar a ter todos os dias um contato com a Bíblia. Quero também aproveitar para convidar você a participar do projeto Revivados por Sua Palavra. Nós terminamos um ciclo, foram mais de 10 anos aí estudando a Bíblia, um capítulo por dia. Cada 3 anos estudamos a Bíblia inteira, desse jeito. E agora vamos entrar no novo ciclo, né? Começamos um novo ciclo, reiniciamos aqui a leitura em Gênesis e todos os dias eu posto aqui no meu canal, comecei a postar na quarta-feira, na quinta-feira. Todos os dias eu posto aqui, vou postar aqui no meu canal, um vídeo, um resumo de 4 a 6 minutos no máximo de cada capítulo da Bíblia. Então convido você a acompanhar esses vídeos. Se quiser receber mais conteúdos também, textos, artes para compartilhar em suas redes sociais, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link para que você possa fazer parte do meu canal no Telegram ou do meu canal no WhatsApp, e ali você vai receber todos os dias esses e outros conteúdos que eu espero sejam uma bênção na sua vida, tá bem? Aproveito também para pedir que você se inscreva no canal aqui, acione o sininho para receber as notificações de novos conteúdos, compartilhe, dê um joinha se gostou do conteúdo. Tudo isso faz com que o YouTube entenda que os conteúdos aqui têm sua relevância e vai entregar para mais pessoas. Aproveite também para comentar aqui abaixo, deixe seu comentário, tudo isso ajuda, sem dúvida nenhuma. Relembro também você de que a viagem para Israel em janeiro está aí programada. Já temos aí um bom número de pessoas que está ali no grupo para participar dessa expedição. Israel, Egito, Jordânia. Nós vamos passar ali pelos lugares históricos da Bíblia, lugares em que eventos importantíssimos aconteceram. Pastor Roger Tavares e eu fomos convidados para ser os guias. Faremos as reflexões espirituais em cada lugar daqueles ali significativo. E você, então, é nosso convidado. Se você conhece alguém que tem interesse, por favor, encaminhe para essa pessoa esse convite. Aí está o cartaz e aí está o número, o WhatsApp da agência que está organizando e que nos convidou. Então você pode enviar uma mensagem para esse número e você receberá todas as informações necessárias para fazer parte dessa expedição que vai visitar os lugares sagrados ali no Egito, Monte Sinai, por exemplo, Jordânia, Monte Nebo, Israel, vários lugares. Então aí está. Fica aqui mais uma vez o convite para você, tá bom? Vamos então à lição desta semana que tem como título Imagens do Casamento. Então a lição explora o fato de que a Bíblia ela utiliza essa figura, né, sagrada, criada por Deus, do casamento, como um símbolo da relação humana com Deus. E o desenho aqui do Andrei Vieira traz justamente isso aí, né? Ali a aliança, né? A aliança maior representando obviamente Deus, tem aquele raio de luz, a aliança menor representando ali a esposa, né, que é a igreja, no mundo de trevas, mas a luz vindo do alto. Enquanto a igreja mantiver sua aliança com Deus, sua fidelidade a Deus, tudo dará certo. Caminharemos na luz e chegaremos finalmente às bodas do Cordeiro, né, a celebração final dessa união que será por toda a eternidade. Muito bem, o verso para memorizar, Apocalipse 19:9, diz assim: Então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Na parte de domingo, os textos aqui são Gênesis 2, 23 a 25 e Efésios 5, 29 a 32, que eu acho que vale a pena a gente ler juntos. Já pegue a sua Bíblia aí, enquanto eu leio aqui um trechinho que diz: O casamento é uma das metáforas bíblicas que ressaltam mais profundamente a intimidade que Deus deseja ter com a humanidade. Essa ilustração é usada com tanta frequência na Bíblia e aparece de forma tão marcante no Apocalipse que é essencial que os estudemos, ou que os estudantes da Bíblia compreendam o que Deus deseja comunicar ao usá-la. Bem, como já disse a lição aqui, não há união mais íntima neste mundo que a do casamento entre um homem e uma mulher. Somente um homem e uma mulher podem se tornar uma só carne, como a Bíblia ensina, como está ali em Gênesis.
Apenas o casamento heteromonogâmico representa realmente essa unidade, essa união de dois iguais, mas diferentes, que se complementam. Então Deus usa esse casamento natural, bíblico, para representar sua relação com a igreja. Porque, repito, não há nada neste mundo mais íntimo, mais efetivamente íntimo do que a união entre um homem e uma mulher, abençoados por Deus, no casamento, para representar justamente a união de Deus com a sua igreja. E eu quero ler aqui então com você Gênesis 2, versos 23 a 25. Vamos para as origens, vamos ver como Deus ele cria o casamento natural, bíblico, está aqui. Diz assim o texto: e o homem disse: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aí Efésios 5, vamos para o Novo Testamento, Efésios capítulo 5, nós encontramos o seguinte, 29 a 32, Efésios 5, 29 a 32. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do corpo, do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Interessante, né? A Bíblia, então, utiliza, repito, o casamento como um símbolo da união de Deus, de Jesus, com a sua igreja. E é normativo, sem dúvida nenhuma, né? Jesus também nos evangelhos cita aí Gênesis, e sempre a referência é Gênesis, o casamento entre um homem e uma mulher numa relação de fidelidade por toda a vida. Essa relação representa aquilo que Deus quer ter com a sua igreja. Pela importância que as Escrituras atribuem ao casamento, não deve ser coincidência que essa instituição divina sempre tenha sido atacada pelo inimigo. Junto com o sábado, ele é uma dádiva que recebemos do Éden, e ambos têm a intenção de mostrar o anseio de Deus por um relacionamento com suas criaturas. Só para lembrar, né, que na verdade, isso é um fato, as duas instituições edênicas que ultrapassam as fronteiras do jardim e continuam existindo, mesmo após o pecado, são o sábado e o casamento. O sábado foi dado para Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, Deus mesmo descansou naquele dia, é só você ler o capítulo 2, versos de 1 a 3, e o casamento também, como já vimos, foi dado para a humanidade lá no Éden. Esse formato, esse modelo normativo de casamento. O casamento, que é a união entre duas pessoas, um homem e uma mulher, imperfeitos, sempre produzirá conflitos. O casamento entre Cristo e a igreja é a união entre um Salvador perfeito e uma noiva bastante imperfeita. No entanto, podemos aprender sobre o amor de Deus com aquilo que existe de bom num casamento. Claro, infelizmente, por causa do pecado, existem problemas que acometem todos os relacionamentos, existem problemas com relação ao casamento, porque são dois seres humanos imperfeitos que estão ali naquela relação, mas pensemos nos aspectos positivos do casamento para representar a relação de Deus, ele sim perfeito, com a sua igreja imperfeita. Segunda-feira, a bela noiva. Aí nós temos aqui Ezequiel 16, 4 a 14, uma história muito tocante, né? Que mostra realmente que Deus resgatou essa menina, cuidou dela e finalmente se casou com ela, né? E essa menina se tornou bela, ele a embelezou, ele a tornou digna e assim ela passa a ser a esposa de Deus, né? Essa menina é Israel. Então diz assim o texto que, à medida que Deus expressava a atenção por ela, ficou cada vez mais bonita, até que se tornou o centro das atenções do mundo. Na época de Davi e Salomão, reis de Israel, isso era especialmente verdade. A rainha de Sabá viajou de longe para ver o esplendor de Israel. A metáfora é essa, né? Deus escolhe Israel, a torna bela, atraente, e ela, Israel, então, passa a atrair os olhares das pessoas, o interesse das pessoas, como aconteceu de forma bastante clara nessa ocasião em que a rainha de Sabá viajou muito, né, para estar ali em Israel e ver de perto, com os próprios olhos, o que estava acontecendo ali. Que rei sábio era esse? Por que o reino prosperava tanto? Que maravilha estava acontecendo ali. Na verdade, o plano de Deus para Israel era que isso acontecesse o tempo todo, até que todo mundo tivesse conhecimento da verdade,
em Deus por meio de Israel. Tanto é que Deus estabelece Israel ali na confluência, né, de vários dos continentes. Quem estivesse na África para ir para a Ásia tinha que passar pela região de Israel. Quem estivesse na Ásia e quisesse ir para a Europa, a mesma coisa, teria que passar por Israel. E ao passar por aquelas terras, teriam contato com o Deus de Israel. E assim o mundo seria evangelizado dessa forma, né? Então, é uma pena que poucas vezes tenha acontecido isso. Aconteceu no caso aqui com a Rainha de Sabá. Ela leva depois essa mensagem aprendida de Salomão para a sua região, e isso é maravilhoso. Tempos depois, nós vemos na Bíblia um eunuco etíope, vindo daquela região da Etiópia, ali da África, indo até Jerusalém para aprender um pouco mais de Deus, e ele tinha um rolo das Escrituras com ele. Isso é bem interessante, né? Como será que essa mensagem se espalhou por lá? E tem um filme também, acabei esquecendo o título aqui agora, mas que fala de uma operação realizada pelo Mossad, que é a polícia, que é a inteligência, né, ali de Israel, a polícia secreta de Israel, digamos assim, e eles vão até um país que estava lá em guerra civil e estavam morrendo ali muitas pessoas, e resgatam milhares de africanos que, entre outras coisas, guardavam o sábado, não comiam carnes impuras. Eles viviam princípios bíblicos próprios ali do judaísmo e são então resgatados de lá e incorporados ali em Israel. Como essas tribos, como essas pessoas tinham esse conhecimento? De onde ele veio? Veja, aquilo que aconteceu com a Rainha de Sabá, depois com o eunuco etíope, era para ter acontecido com muitas pessoas, e assim, repito, a mensagem de Deus se espalharia pelo mundo. Mas infelizmente, essa noiva, essa bela noiva, se envaideceu, se fechou, passou a se achar a última bolacha do pacote, como se diz, né? E não cumpriu sua missão como Deus queria. Por isso Deus teve que trazer, né, suscitar um outro movimento derivado dali, das verdades do judaísmo bíblico, né, que é o cristianismo, mas também que passou depois, como veremos, por um processo de apostasia ou de adultério espiritual. É uma pena que o adultério espiritual, a traição ao noivo, a Deus, ela aconteceu lá no tempo de Israel, também aconteceu no tempo do cristianismo. Graças a Deus existe um remanescente, sempre existiu um remanescente, e nós vamos ver daqui a pouquinho esse conceito, né? Tudo estava bem até que algo aconteceu, mas você confiou em sua beleza, e a sua fama fez com que você se prostituísse, e você se ofereceu a todos os que passavam para ser deles. É quando Israel passa a invejar os povos em redor, em lugar de evangelizá-los, de levar a luz da palavra, da verdade, começa a adotar as suas práticas. E quem lê a Bíblia sabe muito bem do que eu estou falando, né? Quantas vezes ali Israel pagou o preço dessa apostasia, também foi para cativeiro, passou a adorar deuses falsos, Baal, Astarote e outros deuses que não são deuses, na verdade, são fabricação humana ou demônios por trás deles, né? E assim o adultério espiritual se consumou. Fomos criados para refletir a glória de Deus, mas quando as criaturas pensam que sua beleza vem delas mesmas, essa beleza perde seu valor e surgem problemas. Quais são os perigos de confiar em nossa beleza, entre aspas? Pode ser aqui também a nossa capacidade, nossa conta bancária, enfim, que coisas têm afastado você de Deus e feito com que você pense que você é grande coisa, né? Pensamos que temos méritos ou algo que nos torna merecedores do amor de Deus? Como evitar o orgulho espiritual? Realmente é algo para se preocupar. O orgulho, ele está na raiz de todos os pecados, né? E foi esse pecado que originou o grande conflito no céu. Então que Deus nos mantenha sempre humildes, dependentes e conscientes de que sem Ele nada somos. Terça, a esposa prostituta de Oséias. E aqui a história é bem conhecida, né? Deus faz ali um pedido para o seu profeta, né? É muito estranho. Ele pede que ele se case com uma prostituta. Deus usou Oséias para nos ajudar a compreender, a partir da sua própria perspectiva, a dor do pecado e da rebelião humana. Deus amou e escolheu uma esposa, Israel. Essa esposa o traiu várias vezes. Ainda assim, surpreendentemente, ele a aceitava de volta e restaurava. A história de Oséias é surpreendente porque ele a toma como esposa, cuida dela e depois ela volta para a prostituição. E mais de uma vez. Então realmente é uma história triste, dramática,
que ilustra a relação de Deus com o seu povo, que muitas vezes se prostituiu. O que é prostituição mencionada na Bíblia? É apostasia. É quando a igreja abandona o seu esposo, Jesus, e vai em busca de outros senhores, de outras parcerias, né? Isso é traição. E a melhor metáfora para isso, assim como a melhor metáfora da união de Deus com a igreja, com o seu povo, é o casamento, a melhor metáfora, embora seja pior, né, triste, para esse rompimento é o adultério, porque é quando se rompe a confiança, a fidelidade que se deve ter unicamente com o seu cônjuge, né? Que lições a igreja aprende com a história de Oséias? De que maneira os cristãos repetiram os pecados de Israel? É só pensar em como a igreja cristã, depois que os apóstolos morrem, depois que passa aquela fase ali dos pais da igreja, em pouco tempo, poucos séculos, né, a igreja começa a se corromper, primeiramente se aliando ao Estado. Antes perseguida pelo Império Romano, passa a ser a parceira dele. Então a igreja abraça o Estado como esposo, traz seu marido, Jesus. E aí começa a haver uma série de adoções, a igreja passa a adotar uma série de dogmas, de erros pagãos, como por exemplo, nós conhecemos bem o domingo, o dia do sol, dia em que os pagãos adoravam o sol. A igreja, que começa a se romanizar, na igreja romana, ela vai adotando essas práticas e abandona o sábado, o mandamento que aponta para o Criador, para a criação, o memorial da criação, e adota o dia do sol, o Sunday, como seu dia de repouso. A ideia da imortalidade incondicional da alma, a ideia de que uma alma existente por si mesma, né, um ser tipo fantasmagórico, existiria, isso é paganismo, isso vem lá do mundo grego, né, inicialmente até do tempo dos egípcios, né, o livro dos mortos, a crença na imortalidade direta ali dos espíritos, isso vem via Grécia, depois contamina ali a igreja romana, e a maior parte das igrejas hoje acredita que nós teríamos uma alma imortal dentro de nós, um conceito altamente espiritualista e não bíblico, de que haveria um fantasminha dentro de nós que independe do corpo e que sobrevive conscientemente após a morte. A Bíblia é muito clara com relação a esse assunto, não precisamos errar com respeito a isso. Os mortos estão dormindo, estão inconscientes. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma. E essa alma, essa pessoa, quando peca, ela morre. Então somos todos mortais. E a Bíblia é clara em dizer que a alma que pecar morrerá e ela é mortal, e só Deus é imortal. Paulo diz que nós vamos ser revestidos de imortalidade só na volta de Jesus, está lá em 1 Coríntios capítulo 15. Então, não tem como errar. Mas a igreja primitiva foi abraçando essas ideias, e foi errando, foi adulterando, né? A ideia do purgatório deriva dessa concepção de que a alma seria imortal, que é um dogma totalmente antibíblico e diabólico, na verdade. As indulgências, a ideia de que é possível cobrir pecados com penitências, né? Ter o perdão dado por seres humanos, padres, o Papa, o que seja, né? Quando a Bíblia é muito clara que só Jesus pode perdoar pecados e só Jesus é o nosso único e suficiente mediador. Nenhum ser humano pode ser uma ponte, um mediador, um intercessor entre nós e Deus, só Jesus. Eu poderia citar muito mais coisas para você só lembrar de que realmente, embora a gente às vezes, né, condene lá, poxa, o povo de Israel foi infiel, é bom se lembrar que o cristianismo também se tornou infiel quando abraçou esses dogmas e assim adulterou espiritualmente. Babilônia é isso, né? Confusão doutrinária, confusão de crença, né? Imitando as práticas idólatras das nações vizinhas. A tragédia é que o povo de Deus, a partir do período do Novo Testamento, acabou fazendo a mesma coisa que o seu povo no Antigo Testamento havia feito, levando à transgressão, à apostasia que permanecem até hoje. Em ambos os casos, o povo de Deus se afastou do relacionamento com ele e procurou supostas soluções humanas para seus problemas, soluções que não solucionam, na verdade, né? Quero aproveitar lembrei agora, para lhe fazer um convite. Deixa eu ver aqui a data certinho para você. No próximo dia 26, não neste sábado, no seguinte, nós teremos um congresso teológico lá em São José dos Campos, na Igreja Central, Adventista Central de São José dos Campos. Leandro Quadros, eu, Mateus Amaral, vamos dirigir ali palestras, e o tema geral é a sedução de Roma.
a sedução de Roma. Então nós vamos analisar esse fenômeno. Por que tem havido um despertamento, mais ou menos como uma contra-reforma do século XXI aí no catolicismo? Por que dogmas como purgatório, Assunção de Nossa Senhora, domingo e outras coisas mais têm sido ensinados com tanta ênfase nos canais católicos aí no YouTube? O que está por trás dessa apologética católica renovada? Então, faça planos de estar conosco ou então assistir a transmissão. Será transmitido, essa programação será transmitida ali a partir da Igreja Central de São José dos Campos, a sedução de Roma. Não perca, para entender o que está acontecendo e nos posicionarmos adequadamente com relação a esse fenômeno que estava profetizado. Isso é verdade, né? Então não precisamos nos espantar com isso, mas temos que estar preparados para dar resposta a isso. Quando lemos o último convite à humanidade chamando o povo de Deus para sair de Babilônia, é impressionante que ele o chama de povo meu. Lá em Apocalipse 18, verso 4, né? Sai dela, povo meu, sai de Babilônia. Então, é importante nós sabermos e lembrarmos de que Deus tem seu povo sincero espalhado por todas as religiões, em todos os lugares, até fora delas. Sai dela, povo meu. Deus quer libertar as pessoas dessa mentalidade babilônica, dessas confusões todas, para que a verdade possa libertá-los, como diz João 8,32. Só a verdade liberta a nossa mente, nosso coração das amarras, das algemas do erro, da mentira e da sedução de Roma e do diabo. Então, é importante lembrar que Deus tem seu povo espalhado por aí e que haverá um só rebanho, um só pastor, quando essas ovelhinhas de Jesus ouvirem sua voz sendo pregada com poder. Quarta-feira, Isaac e Rebeca. Então nós temos aqui o casamento, né, de Isaac e Rebeca, bem interessante. Abraão fez de tudo para que essa união fosse realmente algo abençoado por Deus e ordenou que um de seus servos, o mais respeitado de seus servos, fosse em busca de uma esposa para Isaac entre seus parentes, ou seja, queria uma mulher que tivesse as mesmas convicções, a mesma fé. Isso é um recado até para aqueles que estão aí pensando, né, em um namoro, em um noivado, um casamento. Busque alguém que tenha a sua fé, alguém que tenha os mesmos princípios, os mesmos valores, que confie na palavra de Deus, porque se já é muitas vezes desafiador manter um casamento cristão, imagine quando há um jugo desigual nesse casamento. Quando um pensa de um jeito, outro pensa de outro, um crê de um jeito, outro crê de outro, como que isso vai funcionar? Como que depois os filhos serão criados? Então pense bem agora. Não se deixe levar apenas pelos sentimentos, né? Pelas emoções, pela aparência, né? Ore a Deus, peça a orientação de Deus para tomar a decisão certa, com base muito mais na razão e nos princípios divinos do que meramente na emoção e na forma, né? Então aqui Abraão encarregou, né, o seu servo e confiou que Deus iria conduzir todas as coisas e Deus conduziu realmente, né? A advertência de Abraão parece até exclusivista, né? Tem que ser alguém do meu povo. No entanto, essa questão era espiritual, não era étnica, era teológica, não era nacional. Abraão sabia que as práticas religiosas de Canaã eram moralmente corrompidas e envolviam a adoração de falsos deuses. Para Isaac, poderia até ser fácil, quem sabe, cair nessas práticas se ele se casasse com uma cananeia. Sabe, a pessoa que mais vai exercer influência sobre você na sua vida será o seu cônjuge, o seu esposo, sua esposa. Portanto, é muito importante fazer a escolha sábia, né? Uma escolha correta, para que essa pessoa possa influenciar você para o céu, para a eternidade, e não o contrário disso. A história de grande parte do antigo Israel e até mesmo da igreja ao longo dos séculos revela que o povo de Deus, que deveria testemunhar ao mundo, muitas vezes imita o mundo em seus falsos ensinos e crenças religiosas. Um dos maiores exemplos disso é a introdução do domingo, como eu já mencionei, o dia pagão do sol, em lugar do sábado bíblico, uma realidade que desempenhará um papel bastante destacado nos últimos dias. Sim, a questão do decreto dominical, da agitação dominical, quando esse ponto aí se tornar uma controvérsia universal. Talvez você não acredite nisso, né? Mas eu digo a você, anote aí na sua agenda, viu? Não esqueça disso. Quando essa discussão se tornar ampla, na mídia, nos círculos acadêmicos, nas escolas, nas igrejas, sábado versus domingo, você vai se lembrar do que os adventistas ensinaram por tanto tempo. E aí é tempo de você tomar a sua decisão, fazer a sua escolha. Se você fica ao lado de Deus, dos mandamentos de Deus, ou se você vai, a exemplo de Israel,
quando apostatou, ou da igreja cristã quando apostatou, abraçar dogmas humanos, ensinos de seres humanos e não a palavra de Deus. Quinta-feira, a prostituta é julgada. Aí nós temos aqui Apocalipse 19, 1 a 9, né? 21, 1 a 4. Nós vemos aqui que essa prostituta que corrompeu a humanidade, essa igreja corrompida, suas filhas também, que herdaram essas mentiras, esses dogmas dela, saíram de lá embriagadas com o vinho de suas doutrinas falsas. Essa prostituta será julgada, condenada. Por outro lado, o povo de Deus, o povo remanescente de Deus, e não é difícil identificá-los, porque lá em Apocalipse 12, 17 diz, aqui está, melhor dizendo, irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra contra o restante da sua descendência. Quem são esses restantes, esse remanescente? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia. Portanto, o povo de Deus é fiel a Deus, aos seus mandamentos, ele dá importância à voz profética, aquilo que está escrito na palavra, às revelações que Deus deu por meio dos profetas. Então, esse é o povo de Deus. Ele é fiel, ele se mantém fiel à aliança, ele não adultera com ideias falsas, com doutrinas falsas, flertando com outros senhores. Mesmo que Deus e os seres celestiais sintam tristeza pelos perdidos, os que sofreram sob o domínio do pecado podem comemorar porque ele finalmente terá acabado. E o mundo será restaurado à condição para a qual Deus o projetou inicialmente. Desta vez, ninguém mais se afastará novamente de Deus, porque todos terão aprendido, do modo mais difícil, que ele estava certo sobre as consequências de nos separarmos dele. E a lição termina assim, citando Ellen White, Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 43, o casamento, uma união para toda a vida, é símbolo da união entre Cristo e sua igreja. O Espírito de Cristo, que Cristo manifesta para com a igreja, é o que o marido e a mulher devem revelar um ao outro. É uma metáfora, digamos assim, que se retroalimenta, né? Ao mesmo tempo que Deus ilustra sua relação com a igreja por meio de um bom casamento deve emular, deve imitar a conduta de Deus para com a igreja. Jesus esteve disposto a morrer pela igreja e morreu por ela. O marido tem que estar disposto a, se preciso for, morrer pela esposa. E se ele é capaz de morrer por ela, ele pode e deve viver por ela também. Tem muita gente que fala assim, eu morreria por você, mas não é capaz de dedicar um tempo, atenção, carinho. Como assim morreria se não faz o que é mais fácil? Né? Então, Jesus é nosso modelo de esposo, vamos imitá-lo. Também é um modelo de esposa, Jesus é Deus, então vamos imitá-lo, vamos pedir que ele coloque em nós suas características para que possamos ser felizes em nosso casamento. Cristo sofreu uma dor inimaginável quando a humanidade o rejeitou e entregou a falsos deuses a afeição que lhe pertence. Mesmo assim, ele se entregou por nós, recebendo a punição por nosso adultério e infidelidade, para que, se nos arrependermos e nos afastarmos desses pecados, possamos receber a vida eterna. Que lição maravilhosa, né? Tome tempo para refletir sobre ela, para revisá-la, para incorporar esses ensinamentos na sua vida, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa lição maravilhosa que nos tem feito refletir sobre o Teu amor, sobre a importância da nossa fidelidade. Ajuda-nos, Senhor, a não flertar com falsos deuses, ajuda-nos a abandonar toda e qualquer doutrina, pensamento, ideia que não corresponda à Tua verdade revelada na palavra, mas que sejamos inteiramente fiéis a Ti, Senhor, e que em breve possamos participar das bodas do Cordeiro e viver para sempre com o nosso Deus, o nosso Senhor, aquele que nos resgatou, nos purificou e nos criou para si mesmo. Nós oramos e te agradecemos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.